como é que a gente pode fazer o passo a passo dessa compra e venda? Como é que a gente trabalha isso de maneira detalhada? Nós pensamos em 10 grandes passos, que são importantes para o agricultor familiar entender que é rápido isso, que é factível, que está no alcance dele e que já tem muita gente ajudando nisso. Precisa só de uma conversa melhor. Qual é o primeiro ponto? Obviamente que mapear a vocação agrícola do município. Qual que é a vocação do meu município? Por incrível que pareça, infelizmente, a maioria das prefeituras não tem esse mapeamento. Infelizmente, a Emater, que é uma grande parceira das prefeituras e do próprio Sebrae, não tem esse mapeamento. Mas esse mapeamento é um mapeamento muito tranquilo de ser feito. Quanto menor a cidade, maior a facilidade de fazer esse mapeamento. Quem é que planta e o que se colhe? Precisamos de ter essa visão do todo por uma questão mínima e lógica de planejamento. Bom, feito isso, aí tem uma atividade que é exclusiva da prefeitura, através do seu nutricionista ou da sua nutricionista, que é o quê? Elaborar o cardápio dos alimentos que serão consumidos pelos alunos na rede municipal de ensino, na rede estadual de ensino, isso é feito pelo Estado. Mas é uma coisa lógica, então nós temos que pegar nutricionista, a prefeitura tem que pegar nutricionista, e as instituições que estão apoiando esse projeto, Sebrae e Emater, junto com a prefeitura, falar assim, olha aqui, nutricionista, esse aqui é o nosso mapa de vocação agrícola. Aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, se for o caso, as pessoas plantam isso aqui e colhem isso aqui. Por favor, quando você for elaborar o cardápio, tente primeiro utilizar o máximo possível desses produtos, porque já estão na cultura empreendedora dessas pessoas plantarem isso. Agora, caso exista alguma distorção dentro desse mapa, ou seja, caso os alunos precisem de algo que não é plantado, me informa, porque eu tenho condições de abrir uma linha de discussão com os produtores familiares e pedir para que fomentar e induzi-los a plantar esse produto, uma vez que a compra vai estar garantida. Segundo, se eles plantam muito de uma cultura e que acaba sobrando e nada da outra, vamos readequar, vamos tentar, vamos propor, vamos estudar isso, vamos incentivar, vamos criar uma política própria de entrega de semente, de capacitação desse tipo de cultura. Porque é muito melhor alguém já plantar algo que sabe que a venda é garantida, com preço já pré-determinado, do que ficar nessa ciranda da sazonalidade e do desperdício. E aí a gente entra no terceiro ponto. Só fazendo um adendo do segundo, porque infelizmente, o que acontece? E eu já presenciei isso no campo, no loco. O profissional de nutrição, bem intencionado, quis fazer um cardápio acadêmico para os alunos. Assim como a faculdade ensinou para o nutricionista os nutrientes, as propriedades e tal, ela quis fazer desse jeito. Mas não considerou a realidade local. Então tinha um monte de alimentos aqui que poderiam ser substituídos por outros que já são produzidos na cidade, mas ela não queria fazer isso. Aí criou uma desconexão entre prefeitura e setor produtivo. E isso teve que ser trabalhado de uma forma a vender, a capacitar a profissional de nutrição e qualificá-la da importância do trabalho dela, não só para garantir minimamente condições do aluno compreender a matéria que está sendo dada pelo professor,
porque ele vai estar alimentado de maneira correta, do ponto de vista nutricional, mas também a importância dessa ação dela como agente de desenvolvimento local. Então, ela não é só mais uma nutricionista, não é só mais como se a profissão fosse pouco, não. Mas ela é muito mais importante do que ela imaginou que seria, porque além de ser responsável pela nutrição das crianças, ela também é responsável pelo desenvolvimento da cidade, principalmente do homem do campo, quando ela elabora um cardápio que faça uma adequação, um equilíbrio entre necessidade nutricional e possibilidade de utilização de alimentos locais. Até porque, obviamente, quanto mais alimento local você utilizar, maior a chance de você utilizar alimentos frescos e de maior qualidade. Uma vez que o produtor vai estar plantando algo que o filho dele ou o parente dele vai estar comendo na escola. Então você cria uma outra dinâmica, você valoriza todos os que estão envolvidos. Que, no meu modesto entendimento, é a melhor forma de você mudar uma cultura. Quando todos aqueles que estão participando do processo ganham em participar do processo. Então todos aqui estão ganhando algo. A nível de resistência é obviamente menor. E aí você define os preços. Porque essa é uma grande vantagem do instrumento de compra pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porque não é feita licitação, é feita uma chamada pública. A chamada pública elimina a concorrência entre os produtores. Elimina essa concorrência. A chamada pública é, em grosso modo, assim, olha, todos vocês interessados aqui que plantam batata, eu aviso que eu vou comprar 1.000 sacos de batata nesse ano e que vou pagar R$50 o saco de batata. Quem quiser me oferecer a batata, que vem aqui dia tal, hora tal. Essa é a chamada. Então, não existe aquela figura do produtor que chega lá com um saco de batata a 50 e efetivamente sai com um contrato de 30. Porque não há discussão de preço, o preço já está dado. E aí vale, novamente, um trabalho integrado de valorização do profissional da administração pública que define esse preço. Porque, obviamente, se essa pessoa aqui não estiver antenada com a realidade do mercado local, ela pode acabar prejudicando o produtor, dando um preço médio muito baixo. Então, ela não precisa de majorar o preço, mas ela pode fazer um preço que seja um preço bem atrativo para que o produtor rural se estimule a entregar o seu produto para a prefeitura e não vender para terceiros, ou para o SEASA, ou para não sei onde, ou na feira da cidade, que seja tão atrativo quanto lá. Porque aqui, certamente, a escala vai ser maior, vai ser melhor, e o dinheiro já está ali. E aí, naturalmente, ela, a prefeitura, quando for fazer a chamada, ela já pode, inclusive, utilizar todo o seu recurso de merenda nesse modelo. Então, nós não estamos falando do PENAI. Nós estamos falando do PENAI e mais aquilo que é a parte que a prefeitura complementa para a alimentação escolar. Então, nós damos um salto disso. A gente pode duplicar o mercado, triplicar o mercado em alguns casos, com essa venda garantida. Por quê? Porque se esse recurso aqui, ele também é utilizado, está carimbado para aquisição de merenda escolar, nós podemos fazer isso tudo aqui no mesmo modelo. E fazer a adequação legislativa dentro do município, seguindo inclusive o padrão da legislação nacional. Agora, é evidente que não dá para cobrar esse tipo de articulação apenas do produtor que está lá, coitado. Porque ele, não coitado de coitadinho, coitado porque ele não vai ter essa estrutura. Mas nós temos que trabalhar isso em conjunto. Porque se ele começa a despertar esse tipo de questão, naturalmente se organiza, naturalmente se reivindica. E aí reivindica para um bem que é para da coletividade. Não só do proprietário tal, do agricultor tal,
e sim do conjunto de agricultores familiares do município tal. Criamos uma política pública através de uma melhoria de uma outra política já desenvolvida. Bom, realizou a chamada. O produtor tem que fazer o que a gente chama de projeto, o que a lei chama de projeto, que na verdade é a proposta. Traçando paralelo com a licitação, é a proposta. Então, olha, eu, prefeitura, indiquei que ia comprar 1.000 sacos de batata, R$50 o saco. O fulano de tal produtor elabora um projeto falando que ele tem condições de entregar 50 sacos de batata. Então, que vai entregar os 50 sacos a R$50 o saco, R$2.500, que é o projeto dele. Nesse ponto é importante fazer justiça. Embora confeccionar o projeto seja algo absolutamente simples e que, mais uma vez, o Sebrae tem um produto específico para ensinar o agricultor familiar a desenvolver isso, é um treinamento específico para a agricultura familiar, um curso específico para isso. Nesse ponto, as unidades da Emater também são uma grande parceira da agricultura familiar. Eu não fui em nenhum lugar em Minas Gerais onde o agricultor não tivesse reconhecido o valor do técnico, da estrutura da Emater para ajudá-lo nisso. Então nós estamos um passo à frente, gente. Olha que beleza. Nós estamos trabalhando a qualificação dessas pessoas, já sabendo que tem outras instituições também com essa preocupação. Isso é importante demais. Bom, chegada a data, o produtor entrega o seu projeto com a documentação. A prefeitura, obviamente, faz uma seleção de projetos, então abre as propostas e vê se aquelas propostas atendem efetivamente o que está sendo exigido no edital de chamada pública, né? Para ver se aquilo que está sendo oferecido coincide com a quantidade, está menor, está maior, se é do produtor individual, se é do produtor formal, se é... E aí tem os critérios que nós vamos ver agora, os critérios para poder selecionar essas propostas, selecionar esses projetos. Selecionou o projeto, obviamente informou para cada um o que cada um ganhou efetivamente, e aí você assina os contratos. Assinou o contrato, o produtor entregou o produto, recebeu o pagamento. Isso também é outro ponto extremamente favorável. Extremamente favorável. Felizmente, eu não conheço nenhuma cidade, nenhuma prefeitura que tenha atrasado o pagamento de agricultor familiar. Graças a Deus, né, gente? Porque vamos pensar o seguinte, o cara que está na agricultura familiar, ele está na base da pirâmide. Se você atrasa o pagamento desse cara, você está comprometendo o sustento dele no mês seguinte. Então a prefeitura, todas as prefeituras pelas quais eu tive contato, felizmente, não existe problema no pagamento, o que aumenta demais a credibilidade junto aos agricultores familiares. Então, nós aqui, da agricultura familiar, confiamos que, caminhando nesses passos aqui, quando eu entregar o meu produto, eu vou receber dentro do prazo que foi estipulado. Bom, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, um pouco mais de informação acerca de alguns pontos que são importantes para nós aqui da agricultura familiar entendermos. Primeiro é a confecção dos projetos, né? O projeto é o documento que formaliza o interesse em participar do processo. Ou seja, lá atrás a prefeitura chamou aqueles eventuais interessados, falando, olha, todos aqueles interessados em vender batata da agricultura familiar, eu vou comprar 1.000 sacos de batata, R$50 o saco. Quem tiver interesse, que venha aqui dia tal, na hora tal, e apresente o seu projeto. Ok? O projeto pode ser elaborado de 3 formas. Individual, ou seja, cada agricultor familiar faz o seu. Ok? Ele pode ser também trabalhado em grupo informal, ou seja, 2 ou mais agricultores em cada projeto.
mas mesmo assim a responsabilidade mesmo o projeto sendo único, a responsabilidade é de cada produtor, porque esse grupo é informal. E ele também pode ser trabalhado através de grupo formal, no caso onde os agricultores são reunidos em cooperativas ou associações. Aí, nesse caso, quem está elaborando o projeto é a cooperativa ou a associação correspondente. Então, viu? Nós temos todas as formas possíveis de se atender o agricultor familiar. Né? O que deve ter no projeto? O nome e o CPF do responsável, lógico, né? O número da DAP, que é a declaração de aptidão do PRONAF, física de cada agricultor, quais produtos que vão ser entregues de acordo com o edital de chamada pública e a assinatura do responsável pelo projeto. Obviamente, só vale para a administração pública, o mínimo de burocracia possível tem que estar assinado esse documento. Esse projeto pode e vem sendo elaborado com auxílio de várias entidades articuladoras. Aquilo que eu expliquei lá atrás, a EMATER principalmente. Então, nós estamos ok. Mas é importante o agricultor ficar sabendo que caso ele ainda não esteja organizado em cooperativa, ele não perde esse direito. Mesmo que ele ainda tenha aqui algum problema na sua declaração, de repente ele já consegue com um grupo informal trabalhar se ele for agricultor familiar. Lembrando, não vale usar esse benefício da lei para fraudar o processo. Lá na seleção de projetos, quando eu expliquei que é o momento que a prefeitura pega todas as propostas, todos os projetos apresentados e faz essa seleção para entender se a quantidade aqui atende, a quantidade do conjunto de propostas atende à exigência do edital de chamada pública, se todas as pessoas aqui estão com os documentos ok, se formalmente está tudo resolvido, se aqui está sobrando alguma coisa, está faltando alguma coisa. O que acontece no caso de empate? Ou no caso onde o número de bens oferecidos é maior do que o número de bens que devam ser adquiridos. A prefeitura, a legislação, não só a prefeitura, a legislação já dá essa resposta. Ela já cria o critério de preferência.